Então, hoje eu tô falando sobre autocuidado, né? O autocuidado, ele é uma promoção de ações em prol do bem-estar da própria pessoa que está fazendo a ação. A princípio, a gente leva isso muito para o lado físico, estético, né? Porque é o que se vende, né? Na mídia é exatamente isso. Mas, na verdade, não é só isso. Por isso, eu falo muito que autocuidado não está ligado à autoestima somente, né? Quando a gente está falando de autocuidado, é claro que a gente pensa em todas as ações que nós podemos fazer em prol do nosso físico, que seria a alimentação. Quando a gente pensa na alimentação saudável, a gente está pensando sim no nosso autocuidado, no nosso bem-estar. Quando a gente pensa em exercício físico, é claro que a gente também está pensando no nosso bem-estar físico. Quando a gente fala em contato social, aí a gente já abrange um pouquinho mais e sai do físico somente, porque também traz um bem-estar físico, né? Onde você se distrai. Mas também é muito bom para para a mente, para o seu emocional. Aí a gente vai falar também de planejamento financeiro. Nossa, planejamento financeiro faz parte do autocuidado? Sim, porque se você gasta menos do que você ganha, você tem uma tranquilidade em relação a isso. E aí você evita estresse, ansiedade, né? Então a gente também está falando de autocuidado. A gente vai falar também de espiritualidade, contato com a espiritualidade. E aí, espiritualidade, a gente está falando de religião, ou a gente está falando de yoga, ou a gente está falando de meditação, ou a gente está falando de uma atividade que cultive o autoconhecimento, tá? Tudo que você entra em contato com si próprio, a gente está falando de autoconhecimento e isso é autocuidado. Você se conhecendo, você se cuida, você promove o bem-estar, ok? E aí a gente também tem que falar em contato com a natureza, né? O contato com a natureza, ele proporciona uma tranquilidade, uma calma, ele baixa o estresse, relaxa, e aí a gente também está falando de uma emoção mais tranquila, de uma mente mais tranquila, a gente está falando de bem-estar, tá? Uma coisa que é muito comum é ligar o autocuidado ao egoísmo, ser egoísta. Não, não é egoísta. Por que não é egoísta? Porque para você cuidar de alguém, você precisa estar bem. E o autocuidado é você se cuidar para cuidar do outro também, tá? Uma pergunta que eu gosto muito de que a pessoa se faça, porque antes de você começar a se cuidar, você precisa saber o porquê está se cuidando, né? Então a pergunta que eu até anotei aqui é o que realmente preciso fazer para ficar bem. E se a gente não fizer essa reflexão e aprofundar-se nessa reflexão, o que acontece é uma reflexão rasa, onde você vai identificar que o que você precisa é dinheiro, é conforto, é luxo, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas isso é bem raso, sim. Se você se aprofundar um pouquinho mais nessa reflexão, você vai ver que precisa de muito pouco e quase nada material, né? A gente está falando de sentir-se bem, promover o bem-estar. Então, acho que muitos aqui vão observar que nós temos conhecimento de pessoas com dinheiro, com luxo, conforto, mas que não têm um bem-estar. Está ligado o autocuidado está ligado à autoestima? Sim, claro, está ligado também. Mas ele também está ligado ao autoconhecimento, ele também está ligado ao seu bem-estar emocional e físico e financeiro e profissional, ou seja, é toda a sua vida, em todos os âmbitos da sua vida, não é somente ao físico, como muitas pessoas pensavam e pensam até hoje, porque é o que vende na mídia, né? Não se vende muito cuidado com o seu emocional, não se vende muito cuidado com o seu financeiro, aliás, é justamente ao contrário que fazem, né? Tá aí
capitalismo que não nos deixa mentir, que é o que só faz a gente se afundar nas questões financeiras, e aí vem estresse, vem ansiedade, vem tudo isso aí. Então vamos pensar no autocuidado, pensando até no cuidar do outro. Se a gente não estar bem, a gente não consegue cuidar do outro como deveria ou como gostaria. Vamos nos cuidar em todos os âmbitos da nossa vida.